Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao RevigoreCast, um espaço voltado para informações de qualidade. Meu nome é Anderson Conte, eu sou o personal do coração, especialista em atendimentos a grupos especiais. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Renata Frisso, reumatologista. Nós vamos bater um papo especial aqui hoje, falando sobre fibromialgia, doenças autoimunes, exercício físico. Espero que você fique até o final desse episódio. Olá, doutora Renata, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, meu nome é Renata Frisso, sou reumatologista. O reumatologista é especialista tanto no tratamento quanto no diagnóstico de doenças que envolvem os ossos, os músculos, os tecidos conectivos e as articulações. Dentre essas doenças, a gente engloba algumas doenças autoimunes, que são aquelas ligadas à genética, as doenças osteometabólicas, que são as ligadas aos ossos, ao distúrbio do cálcio, né, como a osteoporose, que é mais conhecida, e as osteodegenerativas, que mais conhecida a gente conhece como artrose, que são justamente as doenças por desgaste ao longo do tempo. Então esse é o grande potencial do consultório, são essas doenças, e a fibromialgia está incluída nela como uma dor crônica. Acredito que a senhora tem recebido muitos pacientes, né? Porque são doenças aí que têm acometido grande parte da população, mas hoje, o que a senhora mais recebe lá no consultório? Basicamente hoje no consultório são as doenças osteodegenerativas, né, que são as artroses, os desgastes ou às vezes alguma lesão mecânica por algum esforço repetitivo, tipo ombro, quadril, joelho, a parte das tendinites, né, que a gente conhece mais comumente, e a fibromialgia. De modo geral, o grande carro-chefe do consultório realmente é a fibromialgia. E quem hoje procura mais o médico reumatologista? Homem, mulher, criança, idosos? As doenças reumatológicas podem acometer várias idades, tanto sexo masculino quanto sexo feminino, mas a gente tem uma predileção maior pelas mulheres. Existem algumas doenças autoimunes que a predileção é maior pelos homens, mas a maioria são as mulheres, geralmente na idade ali de 30 a 50 anos. Crianças podem ser acometidas, idosos também. Aí vai depender muito do perfil da doença. Quando a gente fala em osteoporose, em artrose, a gente pensa mais nos idosos. Quando a gente fala de doença autoimune, é mais essas mulheres ali de 30 a 50 anos. E acaba que a fibromialgia engloba os dois grupos, mas basicamente mesmo as mulheres mais jovens. Interessante. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre fibromialgia. De fato, a gente tem recebido agora aqui na Revigore muitas pessoas portadores de fibromialgia, né? Sim. E muitos deles, doutora, chegam até nós com experiências traumáticas. De exercício. De exercício. Né? Eles começam a fazer exercício, muitas vezes, num local que não está preparado para recebê-los, e por essa experiência traumática, param de fazer exercício, Sim. né? E a gente tem primeiro trabalhado a mente deles, Sim. a cabeça deles, para eles aceitarem o exercício. Mas eu queria falar um pouco sobre fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença física e emocional? Ela é um pouco das duas? Como que a gente pode definir fibromialgia? A fibromialgia é um pouco das duas. A gente ainda não conhece a causa de onde vem, mas a gente vê uma relação muito íntima e muito forte com a genética. Então, geralmente, as mulheres da mesma família têm uma tendência a ter fibromialgia também, ou ter algum tipo de dor crônica que às vezes não encaixa no diagnóstico certo da fibromialgia, mas tem algum tipo de dor crônica. Isso é o que a gente tem visto, mas não tem nada assim, nenhum exame, nenhum gene que a gente consegue dosar ou que conseguiu ser estudado, que comprovadamente tem relação com a fibromialgia. Mas a gente entende que é mais uma questão comportamental, sono, emocional, exercício físico e também a genética. Hoje não existe um exame Não. que defina a fibromialgia? Nenhum Nada. exame, nada. É uma avaliação de um médico reumatologista que vai clínica, definir esse diagnóstico. A fibromialgia, ela imita muitas doenças, né? Então, acaba que a gente tem que descartar outras doenças, os próprias doenças autoimunes, as doenças de tireoide, deficiência de vitamina, várias são as condições que podem levar a uma dor semelhante. A gente descarta essas condições para daí, junto com uma clínica compatível, fechar o diagnóstico. Mas é verdade, né, que a fibromialgia acomete mais as mulheres? Sim, acomete mais as mulheres.
Tem uma faixa etária que hoje a senhora Geralmente a gente vê na grande maioria de 30 a 50 anos, porém na fibromialgia acaba extrapolando um pouco mais essa idade atualmente, e a gente já tem visto na faixa etária de pacientes acima dos 50 anos também. Nas crianças menos comum, mas eu já tive paciente criança com fibromialgia. São poucos são raros. Casos, né? É claro que também eu não sou reumatologista pediatra, eu acabo atendendo algumas crianças, mas não é minha área, então eu não recebo tantas crianças, né? Mas de modo geral o número é menor de crianças com fibromialgia. Por que a senhora acha hoje que o diagnóstico da fibromialgia é tão demorado de ser definido esse diagnóstico? O diagnóstico de fibromialgia, ele é muito subjetivo, então eu acho que vem Um dos motivos talvez é porque não tem um exame específico, um dos motivos, né? eu acho que da demora, talvez por essa subjetividade mesmo, de você não ter um exame, de você depender da avaliação do especialista, e às vezes os pacientes demoram até chegar no reumatologista, vão tratando essas dores, dor no ombro, dor muscular, falta de sono. Às vezes, quando a gente encaixa todos esses sintomas em um diagnóstico, a gente chega até fibromialgia, mas às vezes demora pela essa questão da subjetividade mesmo e por imitar outras coisas. Às vezes é um paciente que já tem uma doença de tireoide e sente uma dor, a gente acaba associando a tireoide. Depois a gente vai vendo que tem uma fibromialgia associada e acaba atrasando um pouco. Para você que está nos assistindo, a fibromialgia não está só na cabeça. Muitas vezes a gente discrimina essas pessoas, não tem paciência com eles. A fibromialgia não está só na cabeça, está no corpo, como a doutora aqui está dizendo, né? Várias pessoas ao nosso redor estão sendo acometidas de fibromialgia e o nosso olhar ele precisa ser um olhar mais de atenção, de empatia por essas pessoas, estender a mão para eles, né? Então a gente tem visto a cada dia mais pessoas precisando da nossa ajuda. Se você tem um familiar, se você tem alguém que você conhece que tem fibromialgia, procure a ajuda de um profissional, médico reumatologista, exercício físico de alguém que pode te ajudar de forma correta. Então, é um diagnóstico que precisa ser o quanto antes identificado, tratado, para que essa pessoa sofra o mínimo possível. Não é isso, doutora? É isso aí. Beleza. Nós, então, vemos aqui que muitas pessoas com fibromialgia têm muita dificuldade de iniciar exercício físico. Sim. E nada melhor do que a senhora, como uma médica especialista no assunto, tranquilizar essas pessoas. Quem tem fibromialgia pode fazer exercício físico? Quem tem fibromialgia não só pode, como é obrigatório, porque é o grande pilar do tratamento. A primeira coisa que você vai conseguir controlar ou totalmente ou parcialmente as dores é o início dos exercícios. Qual exercício é o melhor? Depende muito, né? Okay. Alguns pacientes têm um perfil mais dos exercícios aquáticos, outros dos terrestres, outros a gente vai pensar nos exercícios aeróbicos, com impacto, sem impacto, musculação. O mundo ideal, né, é fazer um pouco de exercício aeróbico, né, desde que seja com carga, com impacto ou sem impacto, né? Para aqueles pacientes que podem, caminhada, bicicleta, esteira, corrida, dança, e a gente vai vendo o perfil do paciente, associado ao fortalecimento muscular, que seria mais a musculação mesmo, claro, no grau que o paciente aguente no início, depois a gente vai progredindo a dose, se for o caso de começar com só exercícios isométricos e depois a gente vai aumentando, colocando carga baixa, aumentando. Isso é muito relativo, muito individual, por isso que é bom um profissional adequado, um educador físico que consiga ajustar todo esse planejamento para o paciente. O importante então é movimento. Totalmente. Essa pessoa tem que se movimentar, né? O exercício físico ele não é castigo, né? Ele é cura em movimento. A gente até costuma dizer que o exercício físico é a melhor terapia não medicamentosa para os portadores de fibromialgia. A gente até fala que exercício é remédio. Para esses pacientes, os pacientes às vezes não querem, têm resistência, às vezes porque sente dor mesmo, às vezes porque a rotina já é puxada. Esses pacientes, eles têm uma vida, né? Então, muitos trabalham, tem outras questões, filho pequeno, ou tem que cuidar de alguém, o trabalho é exaustivo durante o dia. Mas da mesma forma que a gente tira um tempo para ir no médico e para tomar os remédios, a gente vai ter que precisar tirar um tempo para fazer exercício, porque realmente faz parte.
Não vi nenhum paciente até hoje que eu consegui controlar 100% a dor sem exercício. Não necessariamente, mas a gente vê que em muitos casos do paciente fibromialgico, ele vem também associado de sedentarismo, Sim. né? Porque a pessoa não faz atividade física, então essas dores elas aumentam, se potencializam, Sim. vai tornando a pessoa cada vez mais incapacitante, Sim. a pessoa fica improdutiva, a pessoa fica antissocial. Então, você que tem fibromialgia, desperte-se para o movimento, comece a se exercitar, comece aos poucos, comece devagar e nós temos certeza, eu e a doutora podemos te afirmar que o exercício físico ele é um excelente aliado no seu tratamento, tá bom? Doutora, é importante também deixar claro aqui para as pessoas que são portadores de fibromialgia que assim, as primeiras semanas do exercício físico, mesmo a gente ali fazendo todo um trabalho de pouca carga, né, sem impacto, né, vai vir uma dorzinha. Normal, não é isso? Às vezes uma dorzinha ou até uma dor bem grande, isso é normal. Eu não tenho fibromialgia e todas as vezes que eu fico um período sem fazer fortalecimento, quando eu volto eu sinto uma dor e uma dor expressiva, assim, uma dor que às vezes me faz mancar, porque é muscular. O que não dá é para, claro, o paciente sentir dor, dores fortes, dores que o próprio profissional educador físico vai entender, né, o que é uma dor muscular própria do exercício, o que é uma dor que está vindo talvez de um exercício mal feito, irradiado da articulação. Isso a gente diferencia, mas na grande maioria das vezes, essa dor pós-exercício é a dor comum mesmo, que todo mundo sente. E claro, quem tem fibromialgia tem um limiar de dor diferente. Sim. Então pode ser que sinta um pouco a mais, mas infelizmente tem que passar por isso. Isso não é motivo para a pessoa parar de... É uma bola de neve a questão da fibromialgia e do sedentarismo, porque quanto mais você sente dor, mais você quer ficar sedentário. Quanto mais você fica sedentário, mais você sente dor. Então, em algum momento, o paciente tem que decidir quebrar esse ciclo e sair dessa bola de neve. E para isso, às vezes, vem um certo sofrimento inicial, que são as dores, né? Mas é uma dor própria do exercício. Isso vai passar. E aí vai colher os frutos lá na frente, que com certeza vão ser frutos melhores do que essas dores que está acontecendo agora. Não, e é verdade. A gente afirma aqui na Revigore, assim, quando a pessoa ela adere ao programa de treinamento, obviamente que as 3 primeiras semanas, 4 primeiras semanas, primeiro mês, né? É comum uma dorzinha, né? Aí a gente pede que faça contato com o médico, né? Para ver se precisa de algum medicamento a mais ou não. Mas aí a gente vê que já da 5ª, 6ª semana, a gente já vê que o limiar de dor diminui, a pessoa já começa a querer... até a motivação, Sim. já quer começar a caminhar, já quer começar a sair com os filhos, fazer outras atividades que outrora não fazia. Então, assim, é muito gratificante a gente ver essas pessoas voltando às suas atividades, realizar sonhos, né? E às vezes, assim, apesar dessa dor inicial melhorar, às vezes o benefício mesmo da doença, você não consegue enxergar também, às vezes, no segundo mês. Precisa ali de 2, 3 meses para que o exercício... Exatamente. E tem que ter essa paciência. Eu não estou mais sentindo aquela dor inicial, mas a minha dor da fibromialgia no segundo mês está a mesma. Sim, pode ser que fique a mesma no segundo, no terceiro mês. Acho que os exercícios têm aí esse prazo de uns 3 meses, né, para ter um benefício. Às vezes não. Às vezes no segundo mês você já vê a diferença das dores. Algumas pessoas que têm fibromialgia, eu vejo aqui que eles têm a famosa memória muscular. E essas pessoas, normalmente, eu vejo que elas se beneficiam mais rápido. Mais rápido, Quem já fez exercício lá atrás. Exatamente. Aí você já vê uma melhora de qualidade de vida mais rápida. Agora, a pessoa que é francamente sedentária, é essa curva aí que você falou de 3 meses, assim, para ela começar a ver um resultado, né? E é interessante que essa pessoa começa a perder peso. Sim. Ela começa a ganhar músculo, ela começa a melhorar o equilíbrio, ela começa, enfim, ter mais ânimo para viver. Porque a fibromialgia nunca vem sozinha, né? Você já vem... Às vezes o paciente tem junto com essa fibromialgia um desgaste de joelho, um desgaste de quadril, alguma lesão antiga de ombro. Então tudo isso você vai melhorando com o exercício, esse pacote. E com a perda de peso, você pensa também, esse paciente já vem com uma pressão alta, uma diabetes ou uma pré-diabetes. Já vem com combo, né? A perda de peso já é importante também para esse paciente nesse sentido. Então nunca vai ter
malefício no Sim. início do exercício, sempre benefício em qualquer que seja a situação. Doutora Renata, a fibromialgia, ela tem cura? Não, a fibromialgia não tem cura. Alguns pacientes que se beneficiam mais com o exercício, conseguem ter uma prática, tem uma tendência a ter um equilíbrio das dores, né? Um controle das dores, às vezes só com exercício, sem necessitar da medicação, ou você tem um controle da doença com o exercício associado às medicações, mas existe sim uma perspectiva de melhora e de controle, mas cura não. Esses pacientes podem acontecer de entrar em algum quadro de crise de dor, aí é mais individual mesmo. Hoje, o que há de mais moderno hoje em relação à fibromialgia? De medicamento, tratamento. Tratamento em si. O tratamento, como a gente falou, começa não medicamentoso, né? Os exercícios, psicoterapia, né? Terapia com psicólogos, algumas técnicas que a gente vê interessantes, hábitos saudáveis, né? Lazer, vida familiar, espiritualidade, tudo isso acaba entrando nesse combo aí do tratamento não medicamentoso, que para mim é o mais importante. Geralmente, quando eu tenho um paciente que faz exercício, tem a questão emocional, mesmo que a gente não precise usar remédio, controlada, tem uma espiritualidade, tem bons hábitos familiares, tem uma vida boa, que considera uma vida boa, a tendência é esse paciente não ter ou ter pouca dor. Mas a gente passando dessa etapa, indo para tratamento medicamentoso, a gente tem algumas linhas de tratamento. A primeira linha são alguns antidepressivos, neuromoduladores. E aí a gente tem a segunda linha de tratamento, que continua sendo os antidepressivos, porém outras classes, né, que são um pouco mais antigas. E alguns fitoterápicos, remédios naturais, suplementação de vitaminas, que é importante a gente manter esse organismo saudável, né, então as vitaminas em dia. E hoje, assim, né, o que mais moderno apareceu nos últimos anos foi o canabidiol. O uso do cannabis medicinal veio como uma forma mesmo de transformar essa questão do tratamento, né? Vindo como uma pegada de um tratamento um pouco mais natural, né? Saindo um pouco dos tratamentos que a gente é habituado, né? Tanto de primeira ou de segunda linha. Mas claro, tem suas indicações, algumas interações medicamentosas, então a gente tem que avaliar isso também. Tem pacientes que acabam não sendo ideal tomar. Mas na grande maioria das vezes os que eu uso tiveram bons resultados na dor, no sono e na questão emocional. Ótimo, interessante saber que não há ainda cura, mas já novas... Tem uma vasta opção de tratamento. Opção de tratamento, né? Isso aí. Proporcionando cada vez mais qualidade de vida aos portadores de fibromialgia. Doutora, a gente também recebe aqui na Revigore, além, né, da fibromialgia, algumas outras doenças autoimunes, né? A gente recebe aqui artrite reumatoide, lúpus também, que a gente vê que, né, muita gente agora tem sido acometida do lúpus. E uma patologia que eu comecei a receber aqui, eu já estou com 3 ou 4 alunos, que é a espondilite anquilosante, né? Sim. Queria que a senhora falasse também um pouquinho, porque eu comecei a perceber que tem aumentado os casos, né? Ou quer dizer, eu acho que tem sido encontrado o diagnóstico, né? Talvez mais diagnosticado. Mais diagnosticado. Ou esses próprios pacientes têm procurado mais os exercícios, né? Porque realmente é uma coisa mais global mesmo, essas orientações. A gente sempre orientou, mas às vezes os pacientes em determinadas fases, em determinadas gerações, a gente vem crescendo, eu acho que o número de pessoas na atualidade se preocupando mais com o exercício. Eu vou te apertar agora, hein? A imunoterapia, você indica, é a favor ou é caso a caso? Imunoterapia, em qual sentido? Espondilite? Imunoterapia são os imunobiológicos. Imunobiológicos. Sim. Das doenças autoimunes, então a gente pensa na artrite reumatoide, no lúpus, na espondilite anquilosante, esclerodermia, né? Várias psoríase, artrite psoriásica. Então, são várias as doenças autoimunes que aí são diferentes da fibromialgia. Sim, diferente. A fibromialgia não é a doença autoimune, essas doenças são. A doença autoimune, ela vem do próprio organismo, por isso que a gente chama produzir anticorpos que combatem células do seu próprio organismo. Então, você tem ali, você mesmo produz anticorpos contra você mesmo. Essa é a definição de doença autoimune. Isso se dá muito pela genética e alguns
uma junção também de fatores ambientais, mas basicamente é pela genética daquele indivíduo. Então, eu acredito que tenha crescido também muito o número aqui de pacientes com essas doenças. O diagnóstico pode ter ficado mais eficaz, né? A gente vai evoluindo, os exames são melhores, porque dessas doenças a gente tem bastante exame para diagnosticar. Mas também eu acho que por conta dessa consciência do exercício para todos os pacientes. Então, eu acho que na atualidade eu acredito que a gente tem uma visão diferente do que talvez antigamente. Essas doenças também se beneficiam com os exercícios, até porque são doenças inflamatórias, então você tem ali realmente células que combatem as suas articulações. Então, os pacientes, eles têm realmente artrite, eles têm inchaço, dor, vermelhidão, diferente da fibromialgia, que é só a sensação da dor. Então, nos pacientes autoimunes, você consegue ver também uma melhora do exercício, porque a gente vê uma modulação de inflamação com os exercícios também. Então, o exercício tem essa finalidade, né, de modular a inflamação. Então, nesses pacientes, a gente vê o benefício, tanto na modulação da inflamação, quanto na melhora da mobilidade, quanto no fortalecimento muscular. Às vezes a articulação é ruim, mas quando aquele músculo em volta tá bom, você acaba tendo menos dor, né? Assim como a gente vê nas artroses também. Então, os pacientes, eles se beneficiam. Em relação ao tratamento, é a mesma coisa. O tratamento dessas doenças, eles são muito antigos e recentemente, talvez de uns 15, 10 anos para cá, as coisas têm ficado bem mais modernas, né? Então, apareceram os imunobiológicos, que foi a grande virada de chave no tratamento dessas doenças. Porque daí, hoje, é muito mais difícil a gente ver um paciente com artrite reumatoide com sequela. Um paciente com espondilite anquilosante, com a coluna travada, sem conseguir mobilidade, porque esses pacientes ficavam assim, né? Porque não tinha tratamento, mas não tinham tão eficazes quanto os imunobiológicos. Então, os imunobiológicos realmente vieram para mudar a história desses pacientes. E, claro, tem que ser muito bem indicado, né? São medicações que a gente faz caso a caso, mas em todos os pacientes que usam, a gente vê benefício e aí vai controlando esse paciente aí na medida dos meses e usando as medicações, cada um com a sua indicação individual. Então, esses pacientes de doença autoimune também se beneficiam da mesma forma do que o paciente de fibromialgia. Para mobilidade, para fortalecimento muscular, para modular a inflamação, tudo isso o exercício beneficia sim. Beleza. O exercício é tão importante para o reumático quanto o remédio. Quem se movimenta menos sente mais dor, simples assim. Quem se movimenta bem vai sentir menos dor, tá? Então você agora não tem mais desculpa. Se a fibromialgia estava te paralisando, se alguma doença autoimune estava te paralisando, deixando você sedentário, agora você está ouvindo aqui da doutora Renata que você precisa se exercitar, tá? Se você tiver alguma dúvida, você vai mandar a pergunta para nós, eu vou encaminhar para ela. Isso aí. Nada vai ser empecilho para a gente ajudar você a começar a se exercitar. Doutora, gostei muito do nosso bate-papo, estão indo para a parte final, que bom. Tá? Então, finalizando aqui, a senhora, então, hoje, onde que a senhora atende aqui? Eu atendo aqui em Linhares, né, no Laguna Center, na Orto Center. Meu Instagram é @renatafrisso. E atendo em Vitória, que atualmente, apesar de eu ser de Linhares, de 2 anos para cá, eu moro em Vitória. Então, meu consultório lá acaba tendo mais dias disponíveis do que aqui, mas aqui eu continuo atendendo também. Então, hoje, quem vai procurar a senhora, para a gente deixar bem claro ali, quais os tipos de problemas de saúde, qual enfermidade que procura, então, um médico reumatologista? Qualquer tipo de dor crônica, articular, muscular ou algum distúrbio ósseo, na grande maioria das vezes o reumatologista ele tem ação nessas doenças, então a gente acaba tendo uma boa vivência, um bom olhar clínico nesses casos. Alguns casos muito específicos, né, ortopédicos ou do neurologista, mas tudo se mistura um pouco, então acho que o reumatologista consegue enquadrar bem. Mas casos de dor crônica, casos de doença autoimune relacionados às articulações é o básico mesmo do reumatologista. E olhando para aquela câmera ali, qual o recado final que a senhora deixa aí para quem está assistindo? Quem ficou até agora o final aqui do Revigore Cast aqui, qual o recado que a senhora deixa?
Muito importante, quem tem dor ou quem ainda não tem dor, mas está assistindo a gente aqui, o exercício físico é o grande pilar das doenças autoimunes, das doenças degenerativas, que a gente chama das artroses, e aí eu vou incluir a fibromialgia também como um tipo de dor crônica, e das doenças osteometabólicas como a osteoporose, que as pessoas comumente conhecem. Então o exercício é fundamental, não existe tratamento medicamentoso sem exercício físico, então o exercício físico é o seu remédio e claro, individualmente a gente consegue chegar no melhor exercício para você. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Foi muito esclarecedor as palavras da doutora Renata. Espero em breve, em outros dias, a gente fazer... marcar outros temas. Dar outras dicas. Vamos marcar, vamos combinar de repente a gente gravar alguns vídeos, dar dicas de exercício, né? O que fazer, o que pode, o que não pode. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado, você que ficou até o final, tá? Nós estamos aqui na a Revigore está na Rua da Conceição, número 244, no centro, próximo à Praça 22 de Agosto. Nosso telefone de contato é 99984-4222. Se você é portador de fibromialgia, de doença autoimune, mas se você também que é cardíaco, você que tem diabetes, enfim, você que precisa de um programa de treinamento especializado, a nossa equipe está aqui te esperando para poder te ajudar com qualidade de vida, com atendimento humanizado, personalizado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchauzinho, obrigada.